Vamos dar início a esta audição. Temos connosco o Sr. Dr. Miguel Cruz, Presidente da IP, o Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, Vice-Presidente, e o Sr. Engenheiro Eduardo Borges de Pires, Diretor de Estratégia, Planeamento e Controle. E, portanto, nestes termos, vamos começar a audição pelo Grupo Parlamentar do PSD, que vai dispor como partido requerente de 7 minutos para colocar as questões que entender. Julgo que será o Sr. Deputado Gonçalo Valente. Estou certo? Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente Dr. Miguel Cruz. O senhor está aqui porque é fundamental clarificar um conjunto de factos, garantir transparência, mas também por uma questão de responsabilização pública de todas as partes envolvidas neste processo. Para tal, acho que é necessário e fundamental impor-se um escrutínio rigoroso e institucional das decisões tomadas e dos seus impactos por todos, sem exceção. Teve aqui, anteriormente, o Sr. Presidente da CCDR Alentejo, que afirmou que o senhor nunca quis ir às reuniões de acompanhamento deste projeto da ligação ferroviária entre Casa Branca e Beja. Não disse isso? Disse que das reuniões que existiram, que o Sr. Presidente nunca participou em nenhuma. Não foi isto, taxativamente, que disse. A uma pergunta que eu próprio submeti, no sentido de tentar saber se houve alguma reunião presencial entre o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal e o Sr. Presidente da CCDR Alentejo, porque acho que é um assunto demasiado importante para que houvesse aqui uma união de esforços e de um acompanhamento entre duas partes completamente decisivas na condução deste processo. A IP contestou à altura, quando foi levantada a questão da reprogramação deste programa regional, em comunicado, que a redução do financiamento para a modernização da linha ferroviária Casa Branca-Beja ter sido uma decisão unilateral da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Gostaria que o Sr. Presidente confirmasse ou não que a decisão de fazer esta reprogramação, que retirou 60 milhões de euros ao projeto, foi de facto ou não da CCDR Alentejo e se foi devidamente fundamentada. A opinião da IP foi tida em conta no que respeita à decisão de incluir este projeto na reprogramação do programa. O Sr. Presidente da CCDR Alentejo também disse, não agora, mas à altura, na reação a esta reprogramação, que não era possível estarmos, e estou a citar, não é possível estarmos à espera 10 anos ou 20 anos para que a IP consiga realizar a obra. Parece-me a mim que a CCDR está aqui de forma muito deliberada a culpabilizar a IP por este atraso. E a pergunta que eu lhe deixo muito diretamente é: a IP atrasou-se ou não em todo este processo? O que podia ter sido feito diferente para que a linha do Alentejo pudesse estar num nível de maturidade condizente com as expectativas do programa. O Partido Socialista diz também que, e foi também em sede de nota de imprensa, que a culpa desta reprogramação, portanto, desta falta de maturidade, que a culpa é do atual Governo. E eu, aliás, indo mais longe, acusando o Governo de adiar e de travar investimentos essenciais no Alentejo. E eu gostaria de saber se o Sr. Presidente concorda
com esta afirmação ou não? E já agora, sente que o Governo tem adiado ou travado investimentos no plano das acessibilidades no Alentejo? Sentiu que este projeto era mesmo uma prioridade para a CCDR? Se era, que diligências tomou a CCDR junto das infraestruturas de Portugal para acelerar a sua execução? E gostaríamos de saber, então, também, e essa é aqui a pergunta para milhões, o que é que falhou? Porque houve um concurso que foi aberto, houve uma decisão que foi tomada, houve uma reprogramação que foi necessária em virtude das verbas cabimentadas não servirem para este projeto devido aos tempos que iam ser ultrapassados, e o que nós aqui queremos saber é o que é que, na verdade, falhou, quem é que falhou, o que é que poderia ter sido feito de forma diferente, porque nós estamos habituados a que as culpas não tenham rosto, a que o compromisso não seja assumido por quem realmente o deve assumir, e eu acho que é uma obrigação de todos nós, instituições e políticos, que, a quando de qualquer decisão que nós possamos tomar, que haja responsabilidades no seguimento dessa tomada de decisão. Sejam elas para o bem, sejam elas para o mal. Tem que haver compromisso de todas as partes, e quando as coisas correm bem, temos que congratular-nos com isso. Quando correm mal, temos que assumir responsabilidades e perceber o que é que falhou para podermos retificar, corrigir e fazer aquilo que consideramos ser o melhor, de forma a que esses processos, esses investimentos, de uma vez por todas, saiam do papel, sejam executados e que deem, que é essa a nossa responsabilidade, e que deem resposta àquilo que são os interesses e as necessidades, tanto das pessoas como das regiões. Houve falhas de coordenação institucional. As Infraestruturas de Portugal fez alguma calendarização relativamente a este projeto? Discutiu-a com a CCDR? Este conjunto de questões que eu gostaria que o Sr. Presidente, Dr. Miguel Cruz, tivesse a amabilidade de nos responder, de forma a satisfazer aquelas que são as expectativas dos alentejanos, das comunidades e também, por não dizê-lo, do país. Muito obrigado. Bem, Sr. Deputado, uma bateria de questões colocadas. Sr. Doutor, por responder, faz favor, só ligar o microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Muito bom dia. Em relação às questões colocadas, enfim, há aqui questões diversas. Eu, naturalmente, tentarei agrupar aqui algumas em termos de resposta. Enfim, há aqui alguns temas que a questão de ter participado ou não nas reuniões de acompanhamento. As reuniões de acompanhamento, todas as reuniões de acompanhamento de todos os programas operacionais, em que nós temos projetos, em que a IP tem projetos, tiveram representação institucional, sempre tiveram representação institucional da IP, e, portanto, essas representações são feitas em função daquilo que vão sendo as disponibilidades. De qualquer das formas, nós temos uma equipa que faz o acompanhamento desse projeto e que esteve sempre presente nessas reuniões. Em relação às reuniões propriamente ditas de reunião de acompanhamento, primeiro, já agora corrigir aqui um bocadinho o âmbito, porque não há, que eu conheça, nenhuma reunião que tenha sido convocada especialmente ou especificamente para discutir este projeto. Portanto, a IP é um dos clientes do conjunto de projetos que a CCDR tem, e não houve nenhuma reunião que tenha sido convocada, uma reunião de acompanhamento, da totalidade dos projetos, não exclusivamente deste. Eu devo dizer que participei numa reunião com a CCDR, no princípio, onde falámos, eu diria, estamos em 2024, em que falámos especificamente sobre este projeto e discutimos o que é que ia ser a sequência deste projeto e, de facto, depois não participei em nenhuma das outras reuniões de acompanhamento.
Mas a IP esteve representada institucionalmente. Aliás, aqui nesta mesa estão 3 das pessoas que normalmente estão presentes nas várias reuniões do Alentejo, do Norte, do Centro, do PAX, portanto, do Programa do Ambiente, e, portanto, vamos revezando e vamos fazendo esse ajustamento. Devo dizer, no entanto, que este tema, acho que já agora é importante, houve um pedido com 3 dias de antecedência para uma reunião em outubro de 2020, peço desculpa, em dezembro de 2025, portanto 2 de dezembro de 2025, foi uma reunião que foi convocada com poucos dias de antecedência, que eu aliás sugeri perguntei qual era o objetivo da reunião, porque eu não conseguiria estar, que nesse dia estava a acompanhar o Ministro, e foi-nos dito que era uma reunião para fazer o ponto de situação sobre a execução, onde a IP esteve presente e onde, no fim, é de facto feito o tal comunicado da CCDR, onde é referido que havia uma articulação, um consenso no sentido de fazer esta reprogramação que incluía a remoção destes 60 milhões de euros ao projeto. Eu devo dizer que antes deste acontecimento e antes da submissão da candidatura, eu tive a oportunidade de ligar ao Sr. Presidente da CCDR Alentejo, alertando para que o corte na dotação ia colocar em causa a viabilidade do projeto, e nessa conversa expliquei-lhe o porquê, dei-lhe detalhes e disponibilizei-me para, caso fosse necessário, para evitar esse corte, estaríamos disponíveis para fazer uma reunião especificamente sobre este projeto. E é na sequência desse comunicado, de dia 2 de dezembro de 2025, que nós alertamos, e já agora dizer, nós trabalhamos bem e temos uma boa articulação institucional com a CCDR Alentejo, mas, no entanto, aquilo que fomos alertar foi para uma coisa relativamente simples. E o que nós alertámos foi a CCDR Alentejo abriu uma candidatura que a abriu, aliás, a 31 de dezembro de 2024. Estávamos nós em pleno, e isto articulado, portanto, articulado entre nós e a CCDR, estávamos em pleno processo de avaliação de impacto ambiental, que nós, enfim, estávamos esperançados que fosse mais curto, e que depois a seguir veio a ser prorrogado para setembro de 2025, data em que nós apresentámos a candidatura, mas as candidaturas têm pressuposto um conjunto, portanto, quando é aberto o aviso de concurso, ele tem pressuposto um conjunto de despesa, um conjunto de indicadores e um nível de maturidade. E o nível de maturidade que era colocado, para sermos claros, o nível de maturidade que era colocado era de que a exigência como critério de maturidade era projeto de execução aprovado e, portanto, incluía o exercício de AIA que nós estávamos a desenvolver, e é isso que nós cumprimos. E, portanto, quando apresentamos a candidatura, e apresentámos essa candidatura em 30 de nove de 2025, incluindo 80,6 milhões de euros de dotação, que era o que estava aberto de candidatura, cumprimos com o nível de maturidade que estava estabelecido e que nos era exigido. E, portanto, a calendarização, conteúdo e nível de maturidade eram conhecidos e articulados com a CCDR. Portanto, a grande questão é, naturalmente, o que é que mudou. Nós não temos que nos pronunciar sobre isso. Nós, a única coisa que temos é que alertar para que fizemos um percurso, e esta foi a preocupação que nós tivemos de alertar, fizemos um percurso incluindo análise custo-benefício e incluindo pedido de autorização de plurianuais, que incluía naturalmente estes 80 milhões de euros. E aquilo que nós alertámos foi que, depois de termos submetido a candidatura, depois do acordo que estava estabelecido, depois do caminho todo que fizemos em termos de avançar para cumprir com esta maturidade, a consequência da retirada dos 60 milhões de euros era que isto punha em causa este processo e que íamos ter que começar, de princípio, alguns desse exercício. Esta foi a preocupação. Nós não temos que determinar, era o que faltava, o que é que a CCDR decide em termos de aplicação de verba ou avaliação que faz. Pronto. O último tema, se calhar, que eu estou aqui a abusar um bocadinho do tempo, mas, enfim, ainda dentro do tempo da pergunta, mas
O único elemento adicional que eu gostaria de colocar é, se a afirmação é no sentido de não podemos estar à espera 10 ou 20 anos que a obra seja realizada, então, se o critério é esse, então eu lamento, mas então não é estarmos a discutir, reduzir de 80 milhões de euros para 20 milhões de euros. Então era dizer, então o projeto não é elegível. Isso era outro nível de discussão. E essa discussão nunca foi tida. Agora, com o argumento da maturidade, cortar 60 milhões de euros, os 60 milhões de euros não podem ser, digo eu, não estão a ser cortados certamente por uma questão deste projeto. É por uma questão de afetação no conjunto. E insisto, o nosso relacionamento institucional, nosso trabalho, nós fazemos pontos de situação com muita regularidade para este programa, para todos os programas. A diferença, se calhar, que eu assinalo aqui é que este programa tem este projeto. Nos outros temos mais projetos. Mas, portanto, nós fazemos pontos de situação com regularidade, tudo é conhecido. Aquilo que chamámos a atenção, única e exclusivamente, foi para que isso ponha em causa enfim, o processo que estávamos a correr. Eu peço desculpa, já só uma última nota. Sim, nós dissemos que era uma decisão unilateral, houve uma consulta escrita, formal, que foi feita pela CCDR, em relação à qual nós nos pronunciámos precisamente dizendo que tal redução comprometeria a viabilidade do projeto e, portanto, isso foi posto a escrito e a nossa posição foi, não só eu tive a oportunidade de a transmitir diretamente e verbalmente, como foi posta por escrito. Estão prestadas as respostas às questões. Vamos ouvir agora o grupo parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento do Engenheiro Miguel Cruz. Nos últimos 50 anos, Portugal perdeu cerca de 1000 quilómetros de via férrea, perda que afetou essencialmente o interior do país, aumentando a desertificação e aumentando a falta de coesão territorial. Ou seja, os governos PS e PSD, juntamente com as instituições nomeadas pelos dois partidos, têm grande responsabilidade pelo empobrecimento do interior do país. Esta redução da rede ferroviária veio prejudicando o Alentejo ao longo dos anos. Refiro-lhe, a título de exemplo, os diversos ramais que ligavam vilas agrícolas, o ramal de Mora, o de Reguengos, o de Moura e até o troço entre Beja e Funcheira, isolando o Baixo Alentejo de uma ligação direta ao Algarve. A modernização da linha Casa Branca-Beja é um projeto técnico e operacional cuja execução depende da capacidade das infraestruturas de Portugal em planear, projetar e executar obra ferroviária com estabilidade financeira e previsibilidade. A reprogramação do financiamento expôs fragilidades no modelo de decisão e levantou dúvidas à capacidade de planeamento e execução, o seu enquadramento técnico e a sua priorização dentro da estratégia ferroviária nacional no conjunto das instituições envolvidas. Foi inclusivamente aqui afirmado pelo Presidente da CCDR, Alentejo, que a IP não tem maturidade para a execução do projeto de eletrificação da linha, tendo por isso a obra sido empurrada para 2032. Concorda com esta afirmação? No seu entendimento, que alterações deveriam ser feitas no modelo de decisão para evitar que os projetos tecnicamente preparados fiquem bloqueados por decisões administrativas externas? A linha Casa Branca-Beja continua a ser tratada como infraestrutura prioritária dentro do Plano Ferroviário Nacional, ou a IP considera que o projeto perdeu prioridade face a outros corredores ferroviários? Mas este caso da linha Casa Branca-Beja é apenas um exemplo de situações estruturais que afetam grande parte das atuais 546 estações ferroviárias. Por exemplo, sobre a sala de espera em Vendas Novas, que está encerrada há anos, obrigando os passageiros a protegerem-se do sol, frio e chuva, sob um pequeno abrigo. Qual a razão deste encerramento? É praticamente consensual que a atual desertificação no interior só será revertida quando os serviços voltarem a ser atrativos para o povo português. Posto isto, por que motivo a atual linha de Vendas Novas, ramal Sentil, funciona apenas para mercadorias, quando já foi utilizado anteriormente por composições de passageiros? O projeto de modernização desta linha, com um custo de 204 milhões de euros no âmbito de Portugal 2030, prevê a abertura ao serviço de passageiros? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, por responder, o Sr. Doutor dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, genericamente, em relação à questão da maturidade da obra empurrada para 2032, eu sobre a maturidade acho que já me pronunciei. Eu devo dizer que, efetivamente, quando nós falamos de obra empurrada para 2032, nós estamos a falar de, e é bom que não haja dúvidas sobre essa matéria, a candidatura e aquilo que foi trabalhado com a própria CCDR Alentejo inclui um troço que é Casa Branca Vila Nova da Baronia. E é esse troço, só o financiamento desse troço, permite a absorção global dos 80 milhões de euros. Em simultâneo, há 2 outros troços que vão sendo executados em simultâneo, mas cuja conclusão, ou seja, cuja entrada ao funcionamento, não está garantido para 2029, que foi esta a condição que nós estabelecemos. Isso não invalida, já agora, não invalida do nosso ponto de vista, mas, novamente, isso foi articulado com a CCDR, não invalidaria do nosso ponto de vista, que mesmo despesa relativa a esses outros troços, mesmo eles não podendo ser concluídos, não pudessem contar com uma execução para o programa operacional, inclusivamente até para a realização de despesa do ponto de vista do programa operacional. Mas não foi isso que foi aceite, não foi isso que ficou combinado. O que interessa é que o troço Casa Branca, Vila Nova da Baronia, permite a absorção com uma taxa que anda na ordem dos 60%, portanto nem sequer é a taxa máxima, permitiria a absorção total dos 80 milhões de euros. E sim, é verdade que os outros troços, ou um dos outros troços, irá até 2032. O Sr. Deputado pergunta de uma forma muito transversal, nós temos muitas obras em curso, há alterações para evitar atrasos e demoras. Eu queria só fazer uma nota muito rápida sobre isto. Efetivamente, nós temos, eu já tive a oportunidade de dizer até aqui, nós temos um processo de aprovação de autorizações, questões de natureza ambiental, etc., que é muito longo. É preciso reolhar para estes aspectos. Mas há um outro aspecto que também é bom termos a noção. E também eu tive a oportunidade de assinalar, que foi, durante um determinado período, as obras públicas, e desta natureza em particular, deixaram de existir em Portugal. Isso significa que as empresas ajustaram a sua capacidade em baixa, incluindo a própria IP, e ajustaram-se àquilo que era a procura, de facto, que tinham. E nós temos vindo a incrementar significativamente o volume de investimento e o mercado tem vindo gradualmente a responder. Mas aquilo que nós vamos constatando é que é difícil passar um determinado nível e, portanto, quando nós falamos de uma acumulação muito significativa de muitos projetos, temos que ter isto em atenção. Temos que ter em atenção a capacidade de resposta do mercado, que eu insisto, está a aumentar e tem vindo a aumentar, mas que, obviamente, ainda terá que ajustar. Eu ia pedir aqui ao engenheiro Carlos Fernandes só uma questão muito rápida sobre vendas novas. Não quer que eu responda do lateral sobre o projeto? Força. Vale a pena só dar uma nota, porque já foi também questionada, qual é de facto o âmbito deste projeto. E este âmbito, este de Casa Branca Beja, é dos projetos mais ambiciosos que nós fizemos há muitas décadas na rede ferroviária nacional. Nós vamos praticamente construir uma linha nova e é preciso realçar isso. E isso é algo que consta do PNI 2030, do Plano Nacional de Investimentos 2030, que foi desenvolvido no âmbito do governo do Partido Socialista e foi aprovado no âmbito do governo do PSD, e nós congratulamos com esta previsibilidade e esta continuidade de políticas, e é assim que nós efetivamente conseguimos entregar política pública. E estamos aqui a falar de 2 grandes objetivos neste projeto. Responder às alterações climáticas, e nós vamos construir 6 pontos, vamos alterar todas as PHs, vamos subir a rasante, efetivamente, para ter aqui uma infraestrutura que resista, que seja resiliente do ponto de vista climático. Isto faz toda a diferença na dimensão da obra que estamos aqui a fazer. E, por outro lado, aumentar a velocidade de circulação. Estamos aqui a falar de passar uma linha para 200 km por hora, estamos a falar de 20% de variantes. O projeto em nada mudou, o processo eventualmente, e tem outras componentes importantes, vamos mexer em todas as estações, vamos suprimir todas as passagens de nível, portanto é um projeto de uma enorme ambição. E é isso que se traduz em mais de 400 milhões de euros de investimento nesta linha, e não a nossa prioridade face a este investimento em nada foi alterada. Mas efetivamente o projeto está, digamos assim, com um prazo diferente daquilo que tinha inicialmente. Porque um projeto desta magnitude, desta dimensão, só tem todas as suas características definidas ao longo do projeto.
E o que é que se alterou em termos de calendário do que estava previsto? Nós tínhamos previsto fazer o projeto em cerca de 8 trimestres e o projeto tem concursos para o projeto, estudos prévios, avaliação de impacto ambiental, recap, projeto de execução. Nós tínhamos previsto 8 trimestres e, efetivamente, fomos acabar em cerca de 11 trimestres. Ou seja, temos 3, 9 meses a mais em todo o processo de estudos e processos de avaliação de impacto ambiental e tudo isso. E posso dizer, estão terminados hoje. Nós estamos em condições de lançar a empreitada. Nós prevíamos uma empreitada na ordem dos 10, 11 trimestres, era a nossa previsão inicial, mas, efetivamente, o volume de construção aumentou muito. E nós, face a toda a estatística que temos do Ferrovia 2020, onde temos métricas de montantes de investimento por tipo de investimento por mês, e temos investimentos comparáveis a este, o Corredor Sul tem dimensões de investimento e produtividades por mês que são totalmente comparados com estes, nós prevemos agora qualquer coisa como 19 trimestres para todo o processo de obra. Estamos a falar de mais de 400 milhões de euros, dividido por mês. Nós, como o Sr. Presidente também já acabou de referir, estamos a dividir esta grande empreitada em 3 empreitadas, exatamente para poder ter 3 consórcios construtores e ter maior rapidez. Entregámos à CCDR uma proposta de separação em que tínhamos um troço, salvo erro, o Casa Branca, Vila Nova de Maronia, mais cedo, em condições de funcionar, operacionalmente a funcionar, que no fundo cumpria os indicadores e todos os outros iam entrando a seguir. E, portanto, estamos aqui a falar de um projeto de imensa, de enorme ambição, de enorme investimento, que de facto vai demorar a ser executado, mas tem a ver com a forma como estes projetos são executados. E, portanto, em nada houve alteração. Depois, só responder também às outras duas questões transversais. A questão de vendas novas, a linha de vendas novas já teve passageiros durante algum tempo e não teve procura suficiente. Há uns anos atrás acabou por ser revertido o processo e deixámos de ter passageiros de novo em vendas novas. Temos hoje, atualmente, uma linha importantíssima, que nós temos um projeto de investimento também fortíssimo, muito virado para as mercadorias, de mais de 200 milhões de euros, que está em execução nesta altura. E depois dar-vos a nota que estivemos, o processo da sala de espera de vendas novas foi algo que nós tivemos a tratar. Não havia espaços disponíveis, porque o antigo espaço da seção de vendas novas de passageiros foi ocupado com instalações técnicas e o que conseguimos foi disponibilizar já instalações sanitárias, portanto, casas de banho a funcionar. Foi isso que tratámos com o município e, portanto, estão hoje a funcionar. E, efetivamente, há locais onde as pessoas podem esperar o comboio sem apanhar chuva, mas não temos espaços nesta altura disponíveis para sala de espera, porque eles estão utilizados como salas técnicas de operação da área da sinalização. E só para terminar, sim, este projeto para nós é absolutamente prioritário e, aliás, na sequência desta situação e do alerta que nós fizemos, o Governo, nomeadamente o Ministro das Infraestruturas, já teve a oportunidade de comunicar que o projeto era para avançar e, portanto, que iríamos, do ponto de vista de financiamento, ter uma solução, ou encontrar uma solução que permitisse o projeto avançar. Dizer, entretanto, que nós apresentámos a candidatura, mas não a temos ainda aprovado. Portanto, aguardamos ainda a decisão de aprovação da candidatura. Ultrapassou já os 60 dias, mas aguardamos a qualquer momento a decisão sobre a candidatura. Muito bem, Sr. Doutor. Muito obrigado. Vamos ouvir o PS. É o Sr. Deputado Pedro do Carmo, não é? São 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os nossos convidados, Sr. Presidente das Infraestruturas. Eu penso que o Sr. Engenheiro agora respondeu à quase totalidade das minhas questões ou das minhas preocupações. Porque, vou dizer, e apresentou já aqui, só nesta parte, houve aqui uma decalagem de quase um ano deste projeto que é muito ambicioso. É realmente um projeto ambicioso, é um projeto vital para o desenvolvimento da região. A região Baixo Alentejo e a região Alentejo têm sido muito prejudicada com o abandono por parte das infraestruturas, não só das infraestruturas rodoviárias, mas também ferroviárias. Falemos aqui das ferroviárias. Isto já começou há uns anos atrás, com a decisão do Governo de Cavaco Silva de encerrar o ramal de Moura, que hoje é vital para aquela região. E com o encerramento depois continuado da ligação Beja-Funcheira. Mas a questão que está aqui em causa e que é preciso colocar é o tempo que medeia entre a decisão política e a realização da obra. É impensável continuar, é impossível aproveitar qualquer fundos comunitários. Está-se a ver, o mesmo acontece com o PRR, com tantos aceleradores que apareceram, mas não conseguem resolver o problema, e está aqui óbvio, porque a decisão política da realização desta obra é de final de 2020. Estamos em 2025
e ainda o IP, ou seja, a administração pública que compete executar a decisão política, não tem a maturidade suficiente para apresentar este projeto ou não tem o projeto totalmente concluído. Nós temos aqui a declaração de impacto ambiental, a DIA, foi só aprovada em setembro do ano passado. Porquê? Porque houve aqui maior ambição, quisemos fazer bem, quisemos ter em questões muitas outras problemáticas, muito ambicioso, muito ambicioso, muito ambicioso, e depois não conseguimos aqui. Nós vamos aqui com esta previsibilidade da conclusão para 2032, com as decalagens que tem, com o que temos ouvido agora na comunicação social, até a dizer-se com estas tempestades que assolaram, que não vai haver capacidade das empresas em fazer obras. Ora, se estamos aqui já, o Sr. Presidente referiu, se temos problemas há muitos anos já que não há capacidade de resposta para as empreitadas. Então vai ter aqui uma decalagem de certeza de mais 3 ou 4 anos. Quando é que será possível realizar isto? Porque é que a IP, se foi convocada, como foi dito e que foi alertado, não se sentou com a CCDR e foi logo faseado para a realização desta obra, para aproveitar, porque também há critérios. A pergunta que eu coloco é, os critérios de maturidade que estavam estabelecidos eram do conhecimento da IP? A IP sempre esteve em reuniões técnicas para ultrapassar esta problemática, para aproveitarmos ao máximo os fundos comunitários, porque essa questão também não é só o que se coloca agora aqui, coloca-se também ao nível do PRR. Veja-se que há autarcas, neste momento, a dar um alerta que não vão conseguir realizar as obras dos centros de saúde e de outras infraestruturas, nomeadamente a saúde, e que estão em risco de perder todas essas verbas, algumas delas com as obras a meio. Porquê? Porque também não há capacidade de resposta para executar isso. Eu penso que esta questão é essencial e obriga-nos a estar cada vez mais atentos, porque não há capacidade de resolver isto. Porque é que não se faseou? Porque é que não se estabeleceu essas regras? Porque é que se deixou chegar a este ponto de efetivamente não conseguir concluir a obra? Não havia soluções técnicas que permitissem ultrapassar estas questões? É a questão que eu coloco muito em concreto. E, para concluir, dizer o seguinte, nós não estamos aqui para apontar o dedo a ninguém, nem para julgar. Mas como deputados na Assembleia da República e em sede desta Comissão, é preciso, de uma vez por todas, que ultrapassemos esta malha burocrática, esta teia de complicações, que depois prejudica sempre os mais fracos. E, neste caso, quem é prejudicado é a região de Baixo Alentejo, novamente prejudicada por esta malha de burocracia, esta malha de autorizações, esta malha fina que continua a bloquear. Por isso eu coloco a questão, se neste momento foi dito que o projeto está concluído, se já tem a IP autorização para lançar o concurso para a realização desta obra. Muito obrigado. Sr. Deputado, há um conjunto de questões, algumas já foram abordadas pela própria IP de início, mas Sr. Dr. Miguel Cruz, para responder, então, em 5 minutos, se faz favor. Sr. Deputado, sim, muito obrigado pelas suas questões. Bom, primeiro aspecto, para não haver dúvidas sobre isto. Nós temos trabalhado com a CCDR, temos sempre discutido tudo com a CCDR, em termos de calendário, em termos de maturidade, em termos de elegibilidade de despesa. Portanto, tudo tem sido sempre trabalhado com a CCDR. A informação tem sido completa, as equipas técnicas têm feito este acompanhamento. E mais, o projeto, como o Sr. Deputado refere, o projeto foi faseado, precisamente. Mas foi faseado até nem sequer do ponto de vista temporal. Ele foi faseado no sentido em que há fases que vão ficar concluídas depois. Isso não quer dizer que nós vamos fasear no sentido de elas serem sequenciais. Elas têm simultaneidade, aliás. Por isso é que eu tive há bocadinho o cuidado de dizer, nós ainda não perdemos a esperança, daqui até 2029 ou 2030, como tudo parece indicar, não deixamos de ter ainda a expectativa de que alguma dessa despesa associada às outras fases possa vir ser objeto de comparticipação. Mesmo que a comparticipação num aumento dos 80 milhões de euros, e isso significa naturalmente uma taxa de financiamento mais baixa, mas acho que até do ponto de vista de utilidade, já para não falar do ponto de vista de sinal de prioridade, isso também seria importante. Mas, portanto, nós temos vindo sempre a trabalhar isto com a CCDR. E volto a dizer, a maturidade que estava estabelecida, e isto não é um tema
quero trabalhar com as discussões técnicas, os pontos de situação frequentes, não é um tema exclusivo com a CCDR Alentejo. E, portanto, a maturidade, a exigência de maturidade, também não é só com a CCDR Alentejo, era no sentido de termos o projeto de execução realizado. Nós tivemos o projeto, portanto, a AIA, tivemos-la em setembro de 2025 e apresentámos, logo na sequência disso, apresentámos a candidatura com base num aviso de concurso que estava aberto pela CCDR com estas condições e os 80 milhões de euros indicados. E, portanto, nós apresentámos uma candidatura que tinha estas condições, incluindo os 80 milhões de euros. Aquilo, nós também não estamos aqui para, volto a dizer, as decisões da CCDR a CCDR gera o programa. Nós somos um dos clientes do programa. Era o que faltava. Nós estamos aqui a apontar o dedo à CCDR, não deviam ter feito, não deviam ter feito. O que nós fizemos foi alertar para que, neste caso, a consequência disto seria, quer do ponto de vista da análise custo-benefício, mas particularmente do procedimento associado ao plurianual, isto significaria um prejuízo para este projeto. Esta é a nossa questão essencial. Temos todas as condições para lançar o concurso, mas, não temos a candidatura aprovada e, estamos ainda a trabalhar com o Governo para podermos ter a cobertura dos 60 milhões de euros que saíram do programa para financiar isto. Mas temos essa orientação clara que este projeto é prioritário e, portanto, eu espero que o assunto esteja resolvido rapidamente e que, apesar dos 20 milhões de euros, que a candidatura seja aprovada rapidamente. Pronto. Depois, já agora, eu não consigo resistir só a dizer isto, que é óbvio que nós, senhores deputados, esta questão do time to market e do processo administrativo associado, é bom também termos a noção que não é exclusivamente nosso. E é bom termos a noção de que no planeamento que nós fazemos já incorporamos precisamente aquilo que fomos percebendo da capacidade de resposta do mercado. Isto já está incorporado no nosso planeamento. É óbvio que sabemos agora que vai haver uma procura adicional, mas mesmo isso, enfim, nós estamos confiantes que com o planeamento que temos condições para avançar. E dizer que nas nossas obras PRR, dizer que nós estamos a cumprir os prazos e as expectativas que temos. Também é verdade que nas nossas obras rodoviárias PRR, nós tivemos, por efeito deste evento climático, nós tivemos as obras suspensas. Esse tempo nós não o conseguimos recuperar por mais esforço que façamos. Isso é um facto, mas isso não impede que nós estamos a executar as coisas dentro daquilo que é previsto. Só dar uma nota, Sr. Deputado, e agradeço essa pergunta, porque também é do ponto de vista pedagógico, e percebo o seu desconforto com o tempo que demora desde a decisão política até começarmos. Mas é natural, há um conjunto de processos extraordinariamente complexos. O que estava previsto inicialmente era nós termos 15 trimestres necessários para estudos prévios, contratos de estudos prévios, projetos de execução, avaliação de impacto ambiental, sondagens, levantamentos, licenciamentos, tudo isso. E nós o que estamos a dizer é que não gastámos 15, gastámos 18. Ou seja, o projeto tornou-se mais complexo, nós não estávamos à espera de ter que fazer 20%, ou seja, 20% da linha de Casa Branca e Beja vai ser nova, porque nós não conseguimos fazê-la no sítio onde está, e portanto o projeto foi mais tenso, precisávamos fazer nova cartografia, novas sondagens. Mas é normal este tempo, e depois é normal o tempo de obra, portanto, entre entrada ao serviço e uma decisão política são 7, 8, 9 anos, dependendo da complexidade. E é isso que nós temos, e é isso que cria, Sr. Deputado, é isso que cria o principal problema neste aspecto, que é o quadro comunitário é de 7 anos e estes projetos têm 8, 9 anos. Andamos sempre a correr atrás do prejuízo. O que é que a Infraestruturas de Portugal tem feito quando já percebeu isto, há anos que percebeu isto? Nós estamos a tentar lançar os projetos, a autorização para os projetos, antes do início do quadro, porque quando o quadro comece, nós tínhamos os instrumentos para arrancar. Foi isso que fizemos no PNI. No PNI tivemos uma autorização especial para fazer projetos. E é por isso que várias obras do PNI estão já em execução. Couto-Mil e Hermesinde, uma das obras mais importantes da rede nacional, ou seja, a quadruplicação a norte do Porto. Conseguimos fazer os projetos antes e quando este quadro comunitário começou, nós estávamos na rua com a empreitada para lançar. E, portanto, é isso que tem que acontecer. Ou seja, nós temos que ser autorizados, quando começa um quadro, a ter projetos feitos para que arranquem as empreitadas. E é isso que temos tentado fazer neste quadro comunitário. Mas queria insistir neste aspecto, que é tudo isto, calendário,
os efeitos ao longo do tempo desta situação, calendário em candidatura, despesa elegível, fazimento do projeto, taxa de financiamento, pressupostos que foram submetidos em sede plurianual, tudo isto conhecido da CCDR. E, insisto nisto, até 2029, embora nós estejamos convencidos que não será 2029, será depois de 2030, mas até 2029, até desse ponto de vista fomos restritivos, o que nós fizemos foi fazeámos o projeto para dizer este investimento absorve o financiamento, 80 milhões de euros, é isto que nós vamos candidatar. Ok, sim senhor. Sr. Deputado Angélico da Teresa, Iniciativa Liberal, são 4 minutos. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente. Espera aí, Sra. Deputada, estamos naquele momento transcendental aos trabalhos da Comissão. Agora sim, faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da IP. Bem, relativamente a este ponto, nós já sabíamos que o PRR tem um prazo e que todos os projetos que não fossem concluídos até 31 de agosto de 2026 teriam que ser devolvidos. E há uma reprogramação em diversos setores ao longo do território. Aquilo que o Presidente da CCDR do Alentejo disse anteriormente, antes do Sr. Presidente ter entrado, foi que o grau de maturidade do projeto não tinha sido respeitado pela IP e, portanto, basicamente a culpa era da IP. E que esta reprogramação foi tida para que as verbas do PRR não se perdessem. Portanto, haver aqui uma reprogramação de verbas. No entanto, agora o Sr. Presidente da IP disse uma coisa interessantíssima, que foi o grau de maturidade que foi dado pela CCDR à IP foi criteriosamente respeitado, portanto, os senhores cumpriram com aquilo que vos foi pedido por parte da CCDR, o que me leva a concluir que o grau de maturidade dado pela CCDR, pelos vistos, estava errado. E era essa a pergunta que eu lhe queria dar. Ou seja, a IP respeitou o grau de maturidade dado pela CCDR, foi o que eu percebi da intervenção que fez, e, portanto, aquilo que lhe pergunto é, o grau de maturidade afinal estava errado? Foram dados alertas por parte do IP à CCDR de que o grau de maturidade que lhes tinha sido facultado não cumpria os requisitos e, portanto, não iríamos lá chegar e iríamos ter que devolver as verbas do PRR, sim ou não? Isto para se perceber, porque fala-se aqui de excesso de burocracia, quando as obras são do Estado. Quando as obras são do privado, a burocracia pouco importa. Mas a burocracia tem que ser eliminada em todas as frentes, porque ter obras de interesse público geridas em que o dono da obra é o Estado e nem o próprio Estado consegue dar vazão à sua própria burocracia, à própria burocracia que se impõe a si próprio, se isto não fosse, enfim, uma obra estrutural para o país, isto dava um meme, isto é motivo de gozo, porque é o próprio Estado que dá tiros nos pés de si próprio, porque, efetivamente, os processos devem ser simplificados, mas não é só para o Estado, é para todos, para que as obras efetivamente se façam, para que não se afunile tudo num determinado momento, que é o que estamos a assistir. Neste momento nós não temos capacidade para ocorrer a tantas obras e há muitos concursos públicos que estão a ficar vazios porque não há capacidade de resposta. Não temos pessoas suficientes para trabalhar. E, portanto, este leva-nos para outro problema. Mas a pergunta que eu lhe colocaria era exatamente esta. Daquilo que eu entendi da sua intervenção, a IP cumpriu com aquilo que foi exigido pela CCDR, o que me leva a concluir que, se calhar, o grau de maturidade imposto pela CCDR não estava correto. E era esse esclarecimento que eu, então, lhe pediria. Muito obrigada. Muito bem, Sr. Deputado. Então, em 4 minutos, doutor, as perguntas também são mais curtas, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões e cumprimentá-la, obviamente. Muito rapidamente, em primeiro lugar, penso que há aqui um lapso porque nós não estamos a falar de verbas PRR. Isto é financiamento comunitário, neste caso fundo do PO regional, portanto fundo de coesão. Aqui, em relação ao grau de maturidade, o grau de maturidade, digamos, é aquele que formalmente é relevante no âmbito da gestão do programa e face
às regras do programa. Portanto, a avaliação do se está certo ou se está errado é em função das próprias regras do programa. E sim, o grau de maturidade que foi colocado, que foi termos o projeto de execução, foi o que foi colocado em aviso de abertura de concurso e foi o que foi cumprido pela IP. Depois a questão é se o grau de maturidade estava errado. Não, o grau de maturidade não tem que estar errado. A mensagem que eu tenho que tentar passar é esta, nós cumprimos com o grau de maturidade e sabemos que a execução que temos que garantir é, sem entrar noutras discussões se vai terminar em 2029 ou em 2030, do ponto de vista mais conservador, 2029, ou seja, o projeto tem que ser cumprido com objetivos cumpridos, em termos quilométricos, em termos de entrada ao serviço, até 2029. E aquilo que nós candidatamos é um projeto, ligação Casa Branca-Vila Nova da Baronia, que cumpre todos os requisitos, que tem um volume de investimento que permite absorver a totalidade do financiamento colocado e ainda com margem para a taxa máxima que seria disponibilizada e que está concluída em 2029. Portanto, deste ponto de vista está tudo correto. E insisto, a única questão que nós colocámos e preocupação que colocámos foi que os procedimentos administrativos que a senhora deputada colocou e que boa parte deles também são aplicáveis a investimento de natureza privada ou de atores privados. Depois a seguir podemos discutir questões de natureza de autorização orçamental ou algumas questões de contratação pública não são iguais para privados que são para públicos. Mas no essencial as regras que têm muito a ver, e boa parte delas são indispensáveis, com questões de segurança e questões ambientais, mas aquilo que nós chamámos a atenção foi que o processo de autorização, nomeadamente dos plurianuais, mas também a análise de custo-benefício, tinham tido um pressuposto, que era íamos ter um financiamento de 80 milhões de euros. E que aquilo que assinalámos foi, ao ser retirado este financiamento, punha em causa esse processo. Logo, ia atrasar a execução deste projeto. Foi esta a preocupação que nós transmitimos. De resto, o concurso abriu, nós cumprimos os requisitos, aquilo que está candidatado permite cumprir em calendário o que é pedido pela CCDR. Depois, a seguir, nós podemos discutir coisas como, por exemplo, em cada ano, nós sabemos que os programas operacionais têm muito esta preocupação, que em cada ano queremos ter um determinado nível de execução. E queremos que, quando estamos a falar de projetos como estes, que são projetos relativamente longos, nós já sabemos que a execução vai subindo ao longo do tempo. Nós temos instrumentos que permitem responder às necessidades da CCDR, da CCDR neste caso, mas, portanto, da gestão dos programas, de forma a garantir que cumprimos os níveis de execução objetivo em cada ano. E tudo isto foi discutido, apresentado e articulado com a CCDR. Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Vamos passar então à segunda ronda. Cada grupo dispõe de 2 minutos. Estou a ver cá inscrições. E depois a resposta é no fim, em conjunto, para concluir a audição. Portanto, registro 2 inscrições, é isso? 3. Muito bem. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para perguntar ao Sr. Professor Miguel Cruz e, na sua pessoa, toda a Administração da Infraestruturas de Portugal. Há desde logo 2 pontos que para nós são essenciais e importantíssimos. O primeiro ponto, com o qual nós vamos concordar sempre, é que numa situação limite, numa situação inevitável, é óbvio que nós somos a favor de reprogramações. Nenhum de nós, nem nenhum partido vai querer perder um único euro que seja em qualquer programa que seja. E, portanto, isto é um ponto assente. O que nós estamos aqui hoje, com este requerimento que apresentámos, é discutir outra coisa. É discutir o que é que aconteceu para chegarmos até essa reprogramação. E há outra coisa com a qual nós não podemos concordar também. É que quando estão em causa investimentos estratégicos, investimentos importantíssimos, que são desde logo determinantes também para a própria coesão territorial, também não podem existir alterações das suas configurações e das suas dotações sem que haja o devido ajustamento e articulação, sob pena dos mesmos também ficarem em causa. E, portanto, parece-me a mim, Sr. Presidente, que ainda há pouco, na audição que nós tivemos do Sr. Presidente da CCDR, há aqui um desfazamento completo. Porque se por um lado nos diz que era impreterível fazer esse ajustamento sob pena de perder valores importantes, e agora temos a informação de que não era efetivamente impreterível fazer essa alteração, porque o projeto continuava, tinha condições para continuar, e é um projeto de relevância para a região e para o país no seu todo,
nós ficamos aqui numa situação que fica um pouco estranha. Fica um pouco estranha para dizer o menos, não é? Quer dizer, nós não podemos, de alguma forma, admitir que projetos de tamanha importância sejam levados desta maneira e que seja o próprio Presidente da CCDR Alentejo o primeiro a colocar em causa esses próprios projetos. Porque eu dou de barato que todos eles são importantes. Todos eles são importantes. Os projetos de habitação são importantes, os projetos de ferrovia são importantes, os projetos de água são importantes, são todos. Agora, um projeto que tinha uma dotação inscrita, que estava a decorrer com a sua normalidade e que podia ter a total dotação executada, não nos parece a nós sensato que seja colocado. E, portanto, a pergunta que eu faço diretamente ao Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal é se consegue então mesmo confirmar que este projeto está garantido, que vai continuar e que foram encontradas outras soluções, não obstante a CCDR ter querido seguir outro caminho e ter prejudicado a execução deste projeto. Está colocada a questão pelo Grupo Parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado António Carneiro, não é? Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Deputado António Carneiro, nós vamos ouvi-lo, seguramente. Ok. A partir de agora, faz favor. A eletrificação da linha da Casa Branca Beja é essencial para melhorar a qualidade do transporte ferroviário. Desculpe lá, só um minutinho, por favor, porque senão não vamos conseguir ouvi-lo, percebe? Exatamente. Mas vai ser possível. Logo que os seus deputados deem as condições necessárias. Estamos na fase da troca de galhardetes. Chama-se troca de galhardetes. Seus deputados. Eu ia responder, Sr. Deputado, mas não posso. Faz favor, agora sim, faz favor. A eletrificação da linha Casa Branca Beja é essencial para melhorar a qualidade do transporte ferroviário na região. Para uma região caracterizada por longas distâncias e baixa densidade populacional, o transporte ferroviário é um fator crucial para combater o isolamento e estimular o desenvolvimento económico. Com o corte recente das verbas e a necessidade de recorrer a fontes alternativas de financiamento, evidencio aqui algumas falhas de planificação e coordenação entre entidades responsáveis. Além disso, anuncio de grandes investimentos em grandes garantias financeiras concretas, contribui para a desconfiança das populações e das autarquias locais. Por outro lado, a possibilidade de prolongar a eletrificação da linha até à Funcheira constitui uma oportunidade estratégica ainda mais ampla. Esta extensão permitiria uma ligação mais eficiente entre o Alentejo e o Algarve, potenciaria o transporte de passageiros, turismo e transporte de mercadorias e até servia de redundância, eventualmente se houvesse algum acidente na linha do Alentejo ou até calamidade ou intempéries que agora tem assolado o Portugal. Em síntese, a eletrificação da linha Casa Branca Beja, bem como a possível extensão até à Funcheira, representava um investimento estratégico para a coesão territorial, o desenvolvimento económico e a transição energética em Portugal. No entanto, as incertezas financeiras e atrasos na execução revelam fragilidades na definição de prioridades políticas e na gestão do investimento público. Para este projeto cumpra o seu potencial, é necessário que o Estado assuma um compromisso firme, um financiamento garantido e prazos realistas, transformando promessas em ações concretas e contribuindo para um desenvolvimento mais equilibrado do território nacional. E deixar de haver esta malha de obstáculos criada ao longo de 50 anos de governação do PS e do PSD. Pergunto-lhe assim diretamente. Está a considerar a extensão da eletrificação da linha até à Funcheira como um projeto estruturante? E se sim, em que fase se encontra o estudo de viabilidade técnica, económica e ambiental desta extensão? Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, agora para o Partido Socialista, Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimentava o Sr. Presidente, Vice-Presidente e o Sr. Diretor da IP. Eu acompanhei a evolução deste projeto desde 2020. Ao início ele tinha um orçamento que era pouco mais de 100 milhões de euros, depois foi evoluindo para 200 e agora para 400 milhões de euros. E esta evolução do orçamento reflete a evolução na ambição do projeto. Aquilo que estava previsto inicialmente era apenas a eletrificação da linha do Alentejo, algo semelhante ao que está previsto na linha do Oeste, e aquilo que está previsto neste momento, como já foi explicado e muito bem, é uma linha praticamente nova, é uma linha onde vão poder circular comboios a 200 km por hora. Contudo, independentemente disto, o engenheiro Carlos Fernandes, já por várias vezes em público, falou que um projeto ferroviário
desde o seu início, que é o lançamento do concurso para projeto, até ao seu final, demora tipicamente 7 anos. Tudo correndo bem, demora 7 anos, percorrendo todas as fases, concurso, etc., demora 7 anos. Agora, neste caso, não havendo mais atrasos, se isto estiver concluído na sua totalidade, entre Casa Branca e Beja, no final de 2032, já estamos a falar de 12 anos. Ou seja, já estamos aqui, e se não houver mais atrasos daqui para a frente, que é previsível que venha a haver. Ou seja, estamos perante uma situação em que a nossa capacidade de executar projetos atempadamente não só não melhora, como parece estar a piorar. Mas pronto, estamos numa fase em que o projeto de execução está pronto e estão neste momento, conforme já esclareceu, na fase em que estão a aguardar do Governo a autorização de despesa. Num projeto de 400 milhões de euros, não me parece que sejam 60 milhões de euros de fundos que colocam em causa a viabilidade do projeto. Estamos a falar de 15% do valor do projeto. Além disso, ainda haverá mais uma reprogramação. Se se verificar que o projeto consegue ser executado, uma parte deles ainda podem ser recuperados, quer na próxima reprogramação, quer depois no fecho dos quadros com os fundos sobrantes, e pode vir a verificar-se a possibilidade de haver faseamento do projeto. Nesta fase, e que esclareceu o Sr. Deputado Gonçalo Lage, nós não sabemos ainda se é possível o faseamento do projeto e se não for o projeto tem que estar operacional no fecho do quadro. Muito obrigado. Rodrigo Francisco, muito obrigado. Dr. Miguel Cruz, agora para responder e para concluir, no fundo, em 6 minutos, faz favor, Sr. Doutor. Doutor, faz favor. Vou pedir depois aqui a colaboração do engenheiro Carlos Fernandes, particularmente numa das respostas, mas muito telegraficamente. Bom, em primeiro lugar, eu queria passar uma mensagem muito clara, que é nós, quer com a CCDR Alentejo, quer com qualquer outra CCDR, quer com qualquer autoridade de gestão, nós temos o máximo de respeito institucional e articulamos bem com a generalidade das entidades. Este aspecto é relativamente importante, porque há uma coisa que eu não me atrevo a fazer, e é tornar isso claro, que é, as autoridades de gestão fazem uma avaliação, que é uma avaliação naturalmente comparativa dos vários projetos e das suas prioridades. Nós somos um dos clientes. E, portanto, e até pode fazer uma análise de risco, e, portanto, a decisão das CCDR, as decisões das autoridades de gestão, são, por nós, obviamente, respeitadas. Aquilo que nós tivemos a oportunidade de assinalar, e que assinalámos na consulta escrita, e que eu assinalei verbalmente, é que isto iria prejudicar o processo, e já o expliquei aqui o porquê. E, portanto, a pergunta se era preciso esta reprogramação, eu não sei responder a essa pergunta. Eu diria que sim, que era preciso a reprogramação. O que eu assinalei foi que a reprogramação, ao incluir este projeto, reduzindo a este projeto 60 milhões de euros, tem uma consequência, e tem uma consequência essencialmente do ponto de vista temporal. Pronto. Um outro aspecto tem a ver com a questão da reprogramação e do futuro da reprogramação. E o Sr. Deputado Frederico Francisco até assinalou isso agora, não há nada que impeça de mais à frente, em função da execução, poder vir a receber um valor adicional. Clarificar o seguinte, que é, isso para nós é importante e eu espero que isso venha a acontecer. E tradicionalmente, normalmente acontece. Porquê? Porque normalmente nós demonstramos, a IP demonstra capacidade de execução. E essa capacidade de execução é importante para o programa. E esperamos que isso venha a acontecer. Mas o nosso problema está longe de ser esse. Porque eu já ouvi essa abordagem. Dir-me-ão, passado 80 milhões de euros num projeto de 400 milhões, ou, se quisermos, porque estamos sempre a falar de investimento elegível versus investimento total, 400 milhões de euros ou sobre os 130 milhões de euros, que dá à volta de 60%. Passar de 80 para 20 milhões de euros é isso que vai inviabilizar o projeto. Nós não dissemos que ia inviabilizar o projeto, nós dissemos que ia prejudicar o projeto, porque é bom metermos isto na cabeça, que é as autorizações, do ponto de vista orçamental e de plurianuais, não podem ser feitas com o argumento de que pode ser que lá à frente vamos receber mais dinheiro. É aquilo que nós temos aprovado neste momento. E há uma taxa de financiamento que é pressuposto.
Dito isto, uma coisa que eu já disse aqui, eu espero mais à frente, quando este projeto estiver a ser executado, e sim, com o prazo realista que nós estabelecemos e que estamos em condições de lançar e que estamos em condições de avançar, espero sim, lá à frente, ter algum financiamento adicional e até espero depois, mais tarde, vir a ter as discussões tradicionais sobre o faseamento de alguma fase adicional de projeto que possa passar para financiamento mais à frente, que, como sabem, até do ponto de vista de gestão do Orçamento de Estado, é importante para depois a seguir, de facto, maximizar a utilização de verbas comunitárias. A mensagem sobre este projeto é: ele é prioritário, sob vários pontos de vista, e nomeadamente do ponto de vista de coesão territorial, e já tivemos essa indicação, que ainda não está fechado qual é a solução, mas já tivemos essa indicação de que o projeto é para avançar, será financiado. Se outra solução não for obtida, a indicação que recebemos será financiado com Orçamento de Estado. E, portanto, obviamente este projeto é para avançar e vamos avançar com ele. Eu não resisto também a fazer um comentário sobre a questão do calendário, porque, em primeiro lugar, não são 12 anos, porque, independentemente de ter a discussão começado mais cedo, em 2020, ela, de facto, só começa a contar a partir de uma determinada altura, mais tarde, mas mesmo assim, em primeiro lugar, não são normalmente 7 anos, e nós temos dito isso, eu aqui falei em 8 anos e meio, mas com projetos de execução de uma natureza um bocadinho diferente. Nós não estamos a falar de memorização de uma linha, estamos de facto a falar de um projeto particularmente complexo, de uma linha nova. E, enfim, sem prejuízo disso, já agora, só a questão da... Uma primeira questão era a questão do tempo, efetivamente. Nós falamos sempre 7, 8 anos, estamos a falar de um mega projeto e, portanto, é normal que um mega projeto demore mais do que um projeto de renovação de via ou outro desse género. Portanto, nos aproximemos dos 10 anos, que é o que estamos a falar neste caso. Depois houve uma pergunta do Sr. Deputado do Chega relativamente ao Beja Funcheira. Sim, está no PNI 2030 e nós recebemos já a orientação da nossa tutela para arrancar com o Beja Funcheira, para arrancar com o estudo entre a Funcheira e Tunes, ou seja, isto trata-se de fazer também um projeto parecido com este, ou seja, pensar numa nova linha entre a Funcheira e Tunes, e isso também vamos lançar esses estudos em termos de análise de viabilidade, e estudar uma nova concordância que permita as ligações entre Beja e Évora, entre a linha de Évora e a linha do Alentejo. Esses 3 estudos vão arrancar em breve, temos já a orientação, estamos a preparar para o lançar. E é importante, nesta altura, dar-vos uma ideia dos tempos. O que é que isto vai permitir? Atualmente, a melhor ligação possível entre Lisboa e Beja são 2 horas e 15. Depois de acabarmos esta modernização entre Beja e Casa Branca, teremos cerca de 1 hora e 50. Nós estamos a falar de um transbordo e 9 paragens, estaremos a falar em serviços diretos intercidades entre Beja e Lisboa, com 4 paragens, estaremos a falar de 1 hora e 50. Com a construção da terceira travessia do Tejo, também um fator importantíssimo nesta ligação a sul, nós estaremos a falar de 1 hora e 20. E o último ponto desta evolução será quando nós tivermos a linha de alta velocidade, que também já está decidida, que também já fomos mandatados para lançar, entre Lisboa e Évora. Poderemos ter um serviço Lisboa-Évora, concordância-Beja, ou seja, ter um serviço que coloca as 2 capitais distritais do Alentejo sobre o mesmo serviço. E aí estaremos a falar, eventualmente, estas 2, Porto Alegre, estas 2, peço desculpa, Beja e Évora, ligação a Lisboa sobre o mesmo eixo e sobre o mesmo serviço. E aí estamos a falar de cerca de 1 hora entre Lisboa e Beja. E quem sabe se isto não é o início de uma futura ligação ao Algarve, também passando por aqui, ou seja, recuperando o que tínhamos há 150 anos, em que tínhamos uma ligação Lisboa-Faro a passar por aqui. Ou seja, estamos a construir algo que pode ser também usado para uma futura ligação Lisboa-Algarve. E para terminar, só para concluir muito brevemente, dizer que, obviamente, há questões... Eu estou convencido disso, que há questões que podem ser melhoradas do ponto de vista procedimental em todos estes processos. Mas há uma coisa que é absolutamente essencial e que eu acho que é o cerne desta discussão que nós estamos a ter aqui hoje. E essa discussão é, nós temos um conjunto de planos, nós temos um conjunto de investimentos, nós temos um conjunto de empreitadas. O que é que nós precisamos? Precisamos claramente de ter previsibilidade. E isto significa que nós precisamos ter, do ponto de vista decisório, do ponto de vista de decisão estratégica e do ponto de vista de fontes de financiamento, nós precisamos de ter previsibilidade. E são estas coisas, quando não temos previsibilidade, quando há estas alterações, não quer dizer que, em função da prioridade, nós não vamos arranjar uma solução alternativa. Queremos dizer é que isto prejudica, naturalmente, o ritmo dos trabalhos, a sequência dos trabalhos e a sequência dos processos decisórios.
Muito bem, Srs. Deputados, está terminada a audição. Gostava de agradecer à AIP pela vossa disponibilidade e participação e desta forma estão encerrados os trabalhos.